Lucas 14, 25, diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier após mim e amar mais pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver como acabá-la, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. E depois o restante eu vou explicando a partir do verso 31. Olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram, na última semana, eu falei sobre a passagem anterior aqui, sobre a parábola do grande banquete, e eu deixei claro que aquelas desculpas que as pessoas estavam dando para servir a Deus é a mesma desculpa que muitas vezes nós usamos. Sim, nós somos especialistas em dar desculpas para não obedecer a palavra. Especialistas. E quando eu digo dar desculpas, eu não digo em relação a coisas pecaminosas. Eu tento vencer o pecado, mas não consigo. Não, porque o texto não diz em relação a essas coisas. Diz de coisas lícitas. Aquisição de bois, de terrenos, casamento. Este é o grande problema nosso. Às vezes usamos coisas lícitas como desculpas para não servir a Deus. E então Jesus aqui, ele introduz uma outra parábola que ele vai falar a respeito de renúncia. Renúncia. Por quê? Jesus, ele nunca nos enganou, dizendo que a vida com ele seria vida fácil. Que não teríamos que abrir mão de coisa nenhuma. Que a vida com Deus é praticamente um céu de brigadeiro, sem problemas alguns. Não. Ele sempre deixou claro que andar com ele tem um preço e o preço é caro. Sim, a salvação é pela graça. Mas depois que essa graça nos alcança, há um alto preço a se pagar para ser discípulo de Jesus Cristo. E é exatamente o que ele vai dizer aqui. Ele não exige apenas muito de nós. Não. Se Jesus exigisse muito, até que estava bom. Ele exige tudo. Tudo. Como o Senhor, ele exige tudo. Ele não quer apenas, o seu coração, como muitos dizem, né? Olha, Deus quer o seu coração. Não, querido, ele não é cardiologista, pode ficar tranquilo. Ele quer que eu e você tenhamos uma devoção completa e inteira a Ele. Todas as áreas da nossa vida. E ele vai falar que a nossa devoção a Ele deve ser maior do que os laços fraternais mais amorosos possíveis. E ele começa citando aqui: pai e mãe, marido e esposa, irmãos e irmãs. O nosso amor a Cristo deve estar à frente dessas coisas. E eu vou passar apenas 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. A primeira coisa que nós vemos é renúncia aos laços familiares. Acompanhe comigo o versículo 25 e 26 de novo. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja, o compromisso com Jesus Cristo exige primazia absoluta. Não há reservas. Dedicação absoluta é o que ele diz. Nada, nem ninguém, absolutamente ninguém, pode se interpor entre nós e Deus. Não deve haver ninguém no meio do caminho. E ele vai citar que esse alguém não pode ser nem mesmo as pessoas que nós mais amamos. Tem algumas versões, que está traduzido assim: aquele que quiser vir após mim e não aborrecer pai e mãe, ou tem até odiar, aquele que quiser vir após mim e não odiar pai e mãe, não odiar no sentido de não gostar, óbvio, a Escritura diz que temos que amar o inimigo, não temos que odiar ninguém. Mas a tradução a qual nós lemos aqui, Almeida, século 21, ela traduz muito bem, que o nosso amor a Cristo deve ser maior que o amor a qualquer pessoa. Como ele diz aqui no verso 26, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o nosso maior amor deve ser reservado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse,
ele começa citando as maiores autoridades sobre nossas vidas. Ele começa citando assim: pai e mãe. O amor que você tem pelos seus pais, ame-os de todo o seu coração. Não deve ser maior do que o seu amor por Jesus Cristo. E é óbvio, né? As irmãs que são casadas, a partir do momento que casa, a maior autoridade na vida da mulher é o marido. Mas antes disso, a maior autoridade em nossa vida são os nossos pais. E o amor aos pais, lembrando, é uma ordenança. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias, para que te vá bem. A Escritura diz que nós devemos honrar os nossos pais de todo o nosso coração, independente de quem eles sejam. Mas o nosso amor a eles não pode ultrapassar o nosso amor a Jesus Cristo. Não. Essa coisinha de fazer tatuagem de amor só de mãe é um absurdo. Tatuagem é um absurdo, mas em relação ao amor só de mãe é um absurdo. O amor é o de Deus. E eu sei que nós, em se falando de pai e mãe, queridos, nós sempre teremos mais dívida com os pais. Sempre teremos mais dívida com eles. Ainda que você cresça, trabalhe, prospere, enriqueça, e você tenha condições de dar lá, seja 5 vezes, o que os seus pais gastaram com você durante toda uma vida. Imagina o gasto que eles tiveram com você durante toda uma vida. Ainda que você enriqueça tanto ao ponto de poder dar a eles 5 vezes o que eles gastaram com você. Ainda assim, nós sempre estaremos em dívidas com os nossos pais. Por que sempre estaremos em dívidas? Primeiro, eles nos deram a vida. Isso aí já seria algo onde não cabe argumento, não cabe recurso. Independente de quem tenha sido seus pais. Talvez você nem os conheceu. Ele pode ter feito você e ter fugido. A sua mãe pode ter te colocado ali no lixo e alguém ter passado e pegado. Sua mãe pode ter sido uma mulher da vida e seu pai um drogado. Não importa. Sempre estaremos em dívida para com os nossos pais. Primeiro, porque eles nos deram a vida. Segundo, porque eles nos ajudaram na hora em que nós mais precisávamos. Pegue um bebezinho, 20 dias, um mês que seja, e deixe fazer caquinha na fralda. E deixe-o na cama. Não o troque. Não o alimente. Não faça nada. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vai morrer. Não sobrevive. Os nossos pais, eles nos ajudaram na parte da nossa vida em que nós éramos mais necessitados. Por isso que nós sempre estaremos devendo. Veja se não é verdade. Os pais sem os filhos, depois de adultos, continuam sendo pais. Não muda muita coisa. Na verdade, depois que crescem, eles trazem problema, né? Mas os pais conseguem viver sem os filhos depois que eles estão adultos. Filhos não conseguem sobreviver sem os pais quando são crianças. Então nós sempre teremos uma dívida. E Jesus começa dizendo justamente isso, que olha, esse referencial de amor, de mãe para com filho, de pai para com filho, de filho para com os pais, que é um amor que deve ser muito grande e intenso, mas não deve estar à frente do nosso amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, Jesus Cristo diz, honre seus pais e ame-os da melhor maneira possível. Não a ponto de colocá-lo em pé de igualdade ou até mesmo à frente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós só temos, segundo a Escritura, nós só temos a oportunidade de desobedecer pai e mãe quando a ordem dos pais se chocam com a palavra do Senhor. Só neste caso. Deixar bem claro, desobedecer não significa desonrar. Não, de forma nenhuma. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós devemos obedecer pai e mãe? Sim. Até o momento em que essas ordens estejam de encontro àquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, seu pai diz para você, olha, fulano está com o celular quase caindo do bolso, passa e puxa. Ô pai, eu amo o Senhor, mas não farei. Porque há uma ordem específica do meu Senhor de não furtarás. Mate tal pessoa, faça o mal, negue a sua fé, deixe de congregar. Não. Amaremos e honraremos os nossos pais quando eles nos derem essas ordens, mas aí não obedeceremos. Em respeito, mas não obedeceremos. Mateus 10:37 vai dizer assim, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não pode.
Tanto é que Colossenses 1,17, olha o que Paulo vai dizer. Ele, falando a respeito do nosso Senhor, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primeiro lugar. Ou na versão revista e atualizada, em tudo tenha primazia. Quem deve ser o primeiro lugar em nossas vidas? Deus. Ele, e apenas Ele. Devemos amar pai, mãe, marido, esposa, mas não mais do que a Cristo. E por quê? Porque Ele exige devoção. E isso sim é devoção. Devoção por completa. Ninguém deve estar à frente dele, antes mesmo da nossa própria vida. Ele vai dizer depois, né? Nós devemos amá-lo até mais mesmo que a nossa própria vida. Mais do que os nossos desejos, mais do que os nossos anseios, mais do que os nossos sonhos, do que as nossas próprias vontades. A Escritura diz que devemos amar o Senhor. Devemos amar as pessoas de todo o nosso coração, seja pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, sempre. Mas você lembra em Mateus 22:37, quando o primeiro mandamento é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E só no versículo 39, o segundo mais importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que vem primeiro? É o amor a Deus. Ele é o nosso alicerce, é isso que nós devemos fazer. Devemos sempre amar mais o Senhor que até mesmo as nossas próprias vidas. No verso 27, ele vai dizer assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui você já começa a ver Jesus Cristo na contramão da psicologia moderna, por exemplo, né? Na contramão dos coachings, que diz o tempo todo que nós devemos ser uma autoafirmação, amor próprio, ame-se mais. Não, você não precisa se amar mais, você já se ama muito. O que a Escritura diz que nós devemos é nos amar menos. Ser menos egoísta e mais altruísta, pensar mais no outro. Devemos negar até mesmo as nossas próprias vontades. E ele diz, né, carrega a sua cruz. O que é cruz? Cruz é você carregar um fardo que não é seu em benefício de outro. Foi isso que nosso Senhor fez. Carregou o fardo de uma culpa e de pecados que não eram dele, para que outras pessoas fossem beneficiadas, no caso nós. E é isso que ele fez, ele diz, façam igual. Isso é tomar a cruz. E segundo, põe ali, segundo e último para encerrar. Segundo princípio, o alto preço para andar com Cristo. Acompanhe comigo o versículo 31, por favor. Ou qual rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000. Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Aqui é mais uma parábola, óbvio, né? É de cunho espiritual. Jesus está falando em relação à salvação, mas há princípios naturais que nós devemos tirar e aplicarem em nossa vida, porque... Oh, Jesus, calma aí. Acabou o tempo não, gente, vem mais. Acho que é o Thiago, coloca o cronômetro 10 minutos para eu pregar. Pastor, acabou. Você que deu, né, Thiago? Acho que é o Thiago. Não, cadê, irmãos? Volta para cá. Veja, há um preço para se andar com Cristo. Há um preço. E essa parábola, como eu disse, por mais que ela... o foco dela é no espiritual, há princípios que eu e você devemos tirar, assim como tiramos a outra, né? Há princípios que você devemos tirar. Por exemplo, ele diz assim, ninguém começa uma construção sem ter condição, sem saber se ele pode terminar. Quando você vai fazer algo, é necessário planejamento. É necessário que se pare, que se sente, que se perceba o ambiente, que se faça cálculos para depois, então, entrar com o projeto. Por quê? Olha, pode acontecer isso aqui que ele disse. Você faz algo sem um planejamento e de repente no meio do caminho você não consegue terminar. E você vai ser aquela pessoa que vai virar chacota no meio dos outros. Ó, o fulano começou e não conseguiu terminar. É isso aqui que ele diz. Calcular os custos é de suma importância. Em tudo. Se você... Olha o exemplo básico. Você quer trocar de carro. É necessário fazer um cálculo. Calma aí, isso aqui está no meu orçamento? Você tem, por exemplo, duas opções. Eu lembro quando eu fui trocar de carro. Penúltima vez. Agora eu estou com um carro velho, né? Antes eu estava com um quase dos Flintstones, pré-histórico. E eu lembro que eu fui trocar de carro, o irmão falou assim para mim, pastor, por que você não pega esse dinheiro?
dá de entrada e financia o resto. E eu, na minha consciência, disse a ele, né? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, não farei. Como assim fazer conta, fazer dívida? Não dá. Né? Pastor ainda, não tem como financiar as coisas. Nada. Não se casa, né? Agora, do contrário, não tem como. Porque às vezes você tem as opções. Você analisa e você vê, olha, esse carro aqui é um pouquinho mais humilde, cabe no orçamento. Eu o compro, fico sem dívida. A pintura está meio baleada, está com os probleminhas aqui, faz parte. Ou eu compro aquele outro ali, ar-condicionado completo. E junto com ele vem aquela Bíblia, né, de 60 prestações, assim. Você não sabe o que é mais grosso, é a Bíblia ou é o carnê. E corre o risco de você, no meio da caminhada, não conseguir pagar. E ter que devolver para quem financiou, para o banco. Vergonha. Por isso devemos calcular as coisas antes de fazer. Aí no meio do caminho você não consegue pagar, meu irmão, é terrível. Agora, assim também ele vai dizer que em relação às coisas espirituais, em relação a Cristo, nós também devemos fazer cálculo, porque andar com Jesus Cristo tem um preço. E é muito mais caro do que um carro em 60 vezes. Pode ter certeza, muito mais. Ele diz assim, o preço para andar comigo não é um preço alto, é um preço que vai custar toda a sua existência. Calcule se é exatamente isso que você quer. Calcule. E o que Jesus Cristo constantemente na Escritura, ele diz para mim e para você, que nós teremos neste mundo. Não teremos vida boa. Infelizmente não é essa a promessa que ele tem para nós, pelo menos aqui. É necessário que você olhe para a Escritura e você lembre de João 16:33, que diz que no mundo teremos aflições. Isso é garantia. Não. Isso não é, pode ser que tenha. Certeza. Quer andar com Deus? Quer ser piedoso? Quer se santificar? Quer amar o Senhor? Meu querido, prepare-se para aflições. Prepare-se. Lembre-se de Mateus 7,14, onde ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Andar com Deus, sim, é difícil. Não, Jesus Cristo não nos enganou, não fez uma propaganda enganosa, dizendo que seria fácil, que seria tranquilo, que vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, ele já nos deixou avisar de tudo que eu e você teríamos. 2 Timóteo, ele vai dizer assim, Paulo diz, na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Todos que querem viver uma vida piedosa, veja que não é um subjuntivo, não dá uma ideia de dúvida, né? Pode sofrer perseguições, sofrerão. É afirmativo. Se você, de fato, decidir ser um cristão genuíno, no seu trabalho, na faculdade, na sua família, onde você mora, se você decidir ser um cristão genuíno, é impossível não haver perseguições. Pessoas tirando sarro, pessoas se menosprezando. É impossível, porque é o que a palavra do Senhor diz. Tanto é que se você se diz cristão e você não é perseguido em lugar nenhum, meu irmão, você tem que dar uma reavaliada no seu cristianismo. Como assim? Eu trabalho no meio de um monte de gente ímpia. E ninguém fala nada do meu posicionamento, do meu palavreado, das roupas que eu visto, da forma como eu me comporto. Quando você abre a boca e fala que você é crente, as pessoas tomam um susto. Você? Não sabia? Tristeza, hein? Eu não venho com essa desculpinha, não, que eu sou crente 007, né, infiltrado no meio do povo. Não. Se formos fiéis a Deus, seremos perseguidos. É por isso que ele diz, no verso 31, olha, se assenta, calcula, um processo calmo, cuidadoso. E é interessante que, por exemplo, a partir do versículo 32, a figura muda, né? Mas pelo contrário, enquanto o outro está ainda longe, ou seja, aquele rei que é maior do que nós, né? Mais forte, aquele que vem com 20.000, manda emissários e pede condições de paz. Aqui a figura fica clara, olha, você está indo para uma batalha com 10.000 e de repente você vê, puxa, o exército ali é o dobro do meu tamanho. Você percebeu que aqui ele não diz assim, enfrente-o? Derrote-o? Não, mande emissários e peça condições de paz. Você sabe, há uma disputa aqui nesse mundo entre dois deuses. Um com D maiúsculo e outro com D minúsculo, óbvio, né? E quando eu digo um Deus com D minúsculo, eu não estou dizendo o diabo.
Não é desta polarização que eu estou falando. Os dois deuses que existem nesse mundo, o primeiro é o nosso Senhor, Deus que fez os céus e a terra. O segundo é você. Você. Você é o pior concorrente para Deus. Você é o seu maior problema. Você é o que mais confronta aquilo que Deus ordena. Nós somos que mais peitamos o Senhor. Nós somos assim. Tanto é que uma das orações mais difíceis de se fazer, e muitos às vezes não querem nem passar perto dela, é aquela bendita oração que o Senhor nos ensinou. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe por que você não quer fazer essa oração e nem eu? É porque no fundo, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Não queremos. Queremos fazer a nossa vontade. Nós oramos não querendo ouvir o que Deus tem a nos dizer, mas nós, a maioria das vezes, oramos querendo apenas ouvir um eco da nossa própria voz. Uma confirmação daquilo que nós já temos pré-estabelecido. Nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Não queremos. Por que nós não queremos fazer a vontade do Senhor? Na maioria das vezes. Ora, a vontade do Senhor, muitas vezes, nos humilha. Humilha. A vontade do Senhor muitas vezes nos envergonha. A vontade do Senhor muitas vezes acaba com o nosso orgulho, com a nossa arrogância. Oh Deus, reconhecer que isso está errado. Isso aí joga o ser humano no chão. Mas a prova da nossa obediência a Deus, de que nós somos fiéis ao Senhor, não é de fato quando nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós sentimos. Não é quando nós oramos a Deus perguntando assim: ora, o que é melhor nessa situação para mim? Não é isso. Não é isso que nós fazemos. Não é quando nós perguntamos: olha, o que eu acho certo? Nessa situação, o que menos me desgosta, o que menos me traz frustração, o que menos me traz angústia, o que menos me traz desconforto. Não é assim que oramos. Não oramos ao Senhor com base nas emoções a qual nós temos. Mas o certo é nós orarmos assim: qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? E na maioria das vezes, querido, está explícito aqui na palavra. Não fazemos por rebeldia. Rebeldia. É claro, há algumas coisas que não tem como estar explícito. Por exemplo, com quem você vai casar? Não tem como, não tem o nome lá. Como que você acha que eu sabia que minha esposa seria Raquel? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13? Não. Não sabemos essas coisas. Mas o padrão está em toda a Escritura. Busque alguém que professe a mesma fé, que tem as mesmas crenças. Só aí você já ignora, você já descarta um montão. Daí tem aquela moça linda que mora lá perto da sua casa, ou que trabalha com você. Nossa, ela é linda, simpática, gente boa, só não é crente. Acabou. Já era. Mas tem outra ali, gente, feinha que dói. É crente firme. É possível que seja essa. A outra é certeza de não ser. Essa daí tem a possibilidade. É isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Qual é a sua vontade? E você deve orar desse jeito, sabe por quê? No dia em que o seu coração estiver em conflito com a palavra do Senhor, não pense duas vezes antes de tomar a decisão. Siga a palavra, porque o seu coração é corrupto e enganoso, assim como o meu. Não tome decisões com base nas emoções, com base no que você está sentindo, ou às vezes até, estou bravo com a situação, e então você quer tomar uma decisão com base naquilo que você está sentindo. É uma das piores burradas que você pode fazer. Nós somos homens que perguntamos ao Senhor: qual é a sua vontade? E ainda que a vontade do Senhor vá contra tudo aquilo que a gente esteja sentindo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é Ele, apenas Ele que nós devemos obedecer. Olha, a maioria aqui conhece, mas eu lembro que quando eu fui pedir as contas do meu serviço para ser pastor, gente, que tortura. Que tortura.
Eu estudei acho que uns 8 anos para passar naquele bendito concurso. Era o sonho da minha vida. Eu amava ser militar. Ganhava muito bem. Pula essa parte, né? Senão começa a chorar aqui já. Ai, Senhor. Era muito bom. Oh, Deus, mas eu me lembro o dia em que eu fui bater lá na porta do encarregado do meu esquadrão para dizer: estou indo embora. Sem exagero. Eu não enxerguei a porta na minha frente. Eu ficava assim, se fosse o Satanás na minha mente, não é possível. Não é possível. Dor de barriga, nervosismo. Mas eu lembrava disso daqui, ó. Oh Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Oração doída. Muito. Muito dolorido. Mas é a melhor coisa que eu e você devemos fazer. Basear a nossa vida na palavra do Senhor. Se render aqui àquele rei que vem contra, que é maior. Se render ao Senhor, meu irmão, é aceitar que nesse mundo, muitas vezes nós vamos sair perdendo. Sim. O Evangelho, ele nos conduz de glória em glória na glória. Aqui, por vezes, é de tropeço em tropeço, de derrota em derrota, de humilhação em humilhação. Eu sei que essa pregação aqui talvez não anime você, né? Você sabe que, pastor, cheguei aqui ruim, estou indo embora pior. Eu queria ouvir aqui, você é espelho, que refletia. Não, você não é não, irmão. Você não é raridade de coisa nenhuma, não. Ninguém é. Só que é saber disso, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, é o que nos sustenta na hora da adversidade. É você saber que servir a Deus é perder. Literalmente. Perder. E eu constantemente falo para os meus filhos. O meu mais velho tem 17, né? Tem um de 11, de 4. E o outro novinho, né? Não é rir não, aqui não tem, né? Olha, eu constantemente falo principalmente para os dois mais velhos. Eu falo assim: guardem-se para a esposa de vocês. Vocês não sabem ainda quem é. O Senhor sabe. O que vocês têm que fazer? Guardem-se. Guardem os seus olhos de olhar para quem Deus não colocou na sua vida. Guarde a mente de vocês de imaginar coisas que vão contra a palavra do Senhor. Guardem-se. E meu irmão, você falar isso para um adolescente de 17 anos, não fica com ninguém. Não fica nem de conversinha com ninguém. Gente, para um adolescente é uma perda danada. Claro que é. Ainda bem que meus filhos não vão à escola, né? Imagina a escola, o bullying que seria. O BV aí, sabe o que é BV, né? Boca virgem. O pega ninguém, o pega ninguém, né? Fica com ninguém. Tinha um irmão da nossa igreja que falava isso para mim, né? Pastor, na escola o pessoal até de gay me chama. Eu falei, irmão, esse é o preço. Esse é o preço de se andar com Deus. Aceite perder nessa vida, ainda que isso seja loucura aos olhos dos homens. Aceite. Porque quem perde é quem acha. Esse é um dos paradoxos da palavra do Senhor, né, Gisele Serrano? A palavra do Senhor é cheia de paradoxos no cristianismo. Ele é assim: quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, quando nós vemos que a nossa força foi embora e não há mais nada, nós buscamos o Senhor, é nele que nós nos fortalecemos. E de fato, quando perdemos é que ganhamos. Então, perder aos olhos desse mundo é ganhar diante do Senhor. Olha, talvez um dos exemplos fantásticos seja Jacó, né? Jacó está lá lutando com Deus, com o anjo, né? Representando Deus ali. Lembra que Jacó ele passa a noite inteira lutando com Deus e já de manhã diz a Escritura que ele luta com Deus e prevalece, vence. Você lembra quando que ele venceu a luta com Deus ali? Quando o anjo disse assim: qual o seu nome, rapaz? Então ele diz: o meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro. Ou seja, a partir do momento que ele teve convicção de quem ele era e confessou quem ele era, eu sou um trapaceiro, é isso que eu tenho feito durante toda a minha vida. A partir do momento que houve convicção de pecado e confissão de pecado, diz a Escritura que houve vitória. Só que hoje, ser convicto de pecado e confessar o pecado é derrota. É vergonhoso, é ou não é? Gente, sei lá, meus filhos às vezes erram, né?
pai, desculpa. Eu falei, não, desculpa não. Eu quero que você venha, eu quero que você fale exatamente tudo que você fez de errado, e no final você diz, me perdoa, porque se desculpar é quando você bate alguém, ai, desculpa, não. Quando você erra, é perdão que pede. Óbvio que é humilhante. É humilhante. Mas é nessas horas que a gente vence. É isso que a Escritura vai dizer para mim e para você. E no versículo 33 ele termina dizendo assim, mas pelo contrário, 33, perdão. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, né? Tudo, não apenas pessoas, bens também. E depois, no versículo 34, ele vai dizer assim, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, o que é um sal insípido? É um sal que perdeu o sabor, né? Não tem mais finalidade nenhuma. Se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Veja, primeiro ele diz assim, renuncie tudo que você tem. Tudo, tudo. Quando nós somos de Deus, meu irmão, não é uma fração da nossa vida que é dele, é toda a vida. Tanto é que, olha o que Paulo vai dizer, põe ele, por favor. 2 Coríntios 8, 9, Paulo vai dizer assim, você acha que Deus está pedindo muito de mim e de você? Não, não está. Você acha que Jesus está exigindo muito de mim e de você? Não está. Olha o que ele diz. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Ele tinha tudo e se empobreceu em favor de nós. E às vezes o crente acha muito contribuir com 10%. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas, pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele fez mais por nós. Ele se doou completamente. Por que nós não faremos igual? E como eu disse no versículo 34, ele fala a respeito do sal, né? Para mostrar que, primeiro, talvez ali Jesus Cristo ele estava falando para os fariseus, dizendo assim, olha, vocês de fato perderam o sabor da verdadeira religião que foi pregada pelos profetas que vieram antes. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Vocês talvez perderam o sabor dessa verdadeira religião dos antigos profetas e viraram apenas legalistas que ficam arrotando regras morais que não tem nada a ver com a Escritura. O que vai acontecer com muitos desses? Serão lançados fora. Você sabe, né? O sal ele tinha basicamente duas funções. A primeira era dar sabor. E a segunda, e talvez a mais importante, visto que não havia geladeira, era preservar as coisas para que elas não se apodrecessem. Então Jesus Cristo ele diz que nós, igreja, nós somos o sal da terra. Esse mundo ele só não está mais podre do que está por conta de nós. Filhos e filhas de Deus que ainda permanecem. E ele diz que nós, como sal, devemos estar aqui para influenciar as pessoas. Talvez o termo da moda hoje seria influencer, né? O que é influencer digital, né? Influencer cristão. Mas de fato é isso que temos que fazer. Nós estamos aqui para salgar, não estou dizendo por conta de grossura, né? Ser ignorante. Pastor, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, eu sou sal grosso. Não, não. Mas a Bíblia diz que nós estamos aqui para sermos diferentes. Estamos aqui para influenciar. Por isso é de suma importância que constantemente você se autoanalise. O quanto você tem influenciado as pessoas ao seu redor. Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é cristão, que você é temente a Deus? Ou não tem nem ideia? A forma como você se porta, faculdade, trabalho, família, rede social, todos os lugares. Se você fosse acusado de ser cristão por um tribunal, você acha que o juiz teria prova o suficiente para condenar você? Se não, meu irmão, reavalie. Reavalie o seu cristianismo. Quanto você tem influenciado as pessoas? Quanto você tem sido servo e serva de Deus a ponto das pessoas verem, olha, esse aqui não é todo mundo, esse aqui é diferente. Para encerrar, o Warren Wiersbe diz assim, quando um discípulo perde o seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Quando nós, de fato, perdemos o vigor do cristianismo, quando nós perdemos essa essência de sermos diferentes dos demais, é por isso que nós não podemos
tentar o tempo todo atrair os jovens, sendo jovens como eles, usando as mesmas roupas, falando o mesmo linguajar. Não, não é para isso que estamos aqui justamente para ser diferente. E se eu e você não estamos sendo sal onde nós estamos, onde Deus nos plantou, se nós estamos perdendo o sabor, a única coisa que resta a mim e a você é de fato reavaliar o nosso cristianismo. Pedir perdão pelos nossos pecados, para que, como diz a Escritura, não sejamos lançados fora. Porque um sal que não salga não presta para nada, a não ser para ser lançado fora. Que Deus de fato tenha misericórdia da minha e da sua vida, que nós sejamos instrumentos de transformação aonde estivermos. Muitas vezes sem palavras. Não estou dizendo que você precisa chegar lá no seu trabalho, seus bandinhos vão tudo para o inferno. Vou pregar a palavra do Senhor para vocês. Não. Por vezes, seu comportamento, sua forma de tratar as pessoas, de agir, de falar, isso influencia a vida de muitas pessoas. E que Deus nos dê a graça de continuarmos sendo assim. Amém, meus queridos?